Olá, meus amigos, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo. Essa semana já chegamos a mais de 40 inscritos no canal. Se você notou, o canal mudou de nome, o canal se chama hoje, ele está se chamando Trincheira Literária. Por que Trincheira Literária, né? Porque, assim como na Primeira Guerra, nós estamos aqui defendendo, né, o nosso território com unhas e dentes. Mas a gente não usa armas, a gente usa livros para defender a leitura e o livre pensamento. E o livro de hoje que eu estou trazendo é o livro Napoleão, de Roger Dufleis. Dufleis. Ele é um historiador francês e esse livro é realmente magnífico. Para você que gosta, né, a figura do Napoleão, né, que fascina muitas pessoas, esse livro é um livro bastante técnico, pois é escrito por um historiador, e ele traz bastante notas de rodapé, o que é ótimo. Se muitos assuntos que ele entra, às vezes eles dependem de um conhecimento um pouco maior, e nessas notas de rodapé ele vai falando sobre esses movimentos sociais que estavam acontecendo na época. Ele vai falar sobre toda a trajetória do Napoleão, né, quando ele foi para a escola na França, então toda a sua trajetória militar e a sua preferência pela artilharia, pela guerra de movimento. É uma das primeiras vezes que vai se falar sobre a guerra de movimento, sabendo que na época do Napoleão as guerras eram ainda muito formais, então eram dois exércitos que se enfrentavam em campo aberto. Ele tinha essa predisposição pela artilharia e isso deu várias vezes vantagem para ele no campo de batalha. Bom, mas o que é interessante nesse livro? Como é um livro escrito por um historiador, ele faz perguntas que realmente são muito importantes, que é onde, quando, porquê e quem. O interessante desse livro é que ele não é um livro, não é uma biografia do Napoleão. Ele fala realmente sobre a trajetória do Napoleão. Então fala sobre o ano político, social e econômico. E isso é muito rico. Por quê? Porque ele vai desmistificando aquela situação, o Napoleão, né, essa grande figura militar, e sempre dá aquela ideia, esses mitos, né, dão essa ideia de que tudo se pode fazer sozinho, da vontade de um homem, se pode fazer uma revolução, se pode fazer um império, se pode fazer um país inteiro, né, e não é verdade, né. Como é que o Napoleão vai chegar a ser um imperador? Vejam só, na República Francesa, o imperador vai defender a República, vai defender os direitos adquiridos. Direitos adquiridos por quem? O livro desvenda exatamente isso. Pela burguesia francesa, que havia uns anos antes derrubado o rei, né? E tinha para poder realmente ter vantagens que não tinha. Por quê? Porque quando você tem um reinado, você tem o quê? Você tem uma nobreza, e essa nobreza é por sangue ou por vontade do rei. Essa burguesia, então, que conseguiu uma série de vantagens, por quê? Porque tinham a questão do capital, mas não tinham a nobreza. E vamos colocar, então, o Napoleão a ser o imperador, né? Vai chegar a ser cônsul, depois vai ser imperador da França. E vão isso muito porque o Napoleão teve realmente várias conquistas, principalmente no norte da Itália e também no Egito, o que fez com que ele realmente ganhasse, né, trouxesse para o exército francês essa ideia de que era uma instituição, a única instituição forte, né, uma vez que o diretório passava por imensas dificuldades. Então, o que a gente vê disso, né? Que houve um patrocínio, porque sim, porque ir para a guerra parece assim, né? A gente vê, as pessoas adoram, né? Quando um livro fala sobre guerra, eu adoro quando fala sobre guerra, mas a guerra tem toda uma logística, né? A gente tem que ter dinheiro para poder ir à guerra. E quem patrocinou isso foi a burguesia francesa, que vai colocar o Napoleão, então, como imperador da França, para defender esses direitos adquiridos. A França vai se expandir, o livro vai colocando isso, né? A França vai se expandir, mas ela vai ser sempre o centro do Império Francês. O que acontece? Ela vai promulgar constituições para os lugares onde ela vai se expandir, mas essas constituições não são a mesma Constituição francesa. Cada local vai ter a sua própria constituição e o interessante é que em cada local ele também vai fazer, o Napoleão também vai fazer alianças com os próprios príncipes italianos, austríacos, o rei russo, para poder manter esse império continental, né?
Também é um interesse econômico no que a França, a burguesia francesa, principalmente da indústria têxtil, tem o interesse de rivaliza e tem o interesse de quebrar a indústria inglesa. Só que os franceses têm a força em terra, né, no continente, vão fazer o bloqueio continental contra a Inglaterra, e a Inglaterra tem a força naval, vai fazer o bloqueio naval à França. Então o Napoleão vai dar um jeito de poder realmente fazer com que os produtos dos ingleses sejam proibidos de serem vendidos e revendidos no território do Império Francês, que vai da França, vai chegar à Espanha e a Portugal até a Rússia. E o que isso vai acontecer? A França, sem ter como sair para o mar, porque sofre um bloqueio naval, vai gerar uma grande infraestrutura econômica, uma infraestrutura com estradas, com ligações fluviais, que vai fazer com que a economia, isso vai fortalecer essa integração no continente. Esse o livro coloca como uma das coisas que foram benéficas do Império Francês sob o comando de Napoleão. E depois o livro vai colocando como é que Napoleão, né, vai ter a sua queda. Não vai ser só uma questão bélica de Waterloo e também a questão do inverno russo. Vai ser uma conjunção de coisas. Como eu falei, cada país, cada estado teve a sua própria constituição. O povo nesses lugares também conseguiu uma certa questão de direitos políticos, direitos jurídicos, como o acesso a coisas que eles não tinham, porque eram realmente reinos. Mas a queda de Napoleão vai se dar uma pela questão econômica, porque a Inglaterra vai minando aos pouquinhos essa questão dos produtos ingleses poderem entrar no continente, né, através do contrabando, que vai ser muito forte. A França vai tratar os outros países como não como um império, não vão ter os mesmos direitos, todos os países vão ter os mesmos direitos, não. O centro vai ser a França e os outros países vão ser como países vassalos, e isso vai gerar sempre, né, um grande descontentamento do povo desses países, também dos governantes. Outra coisa é que aos poucos a França também vai se desgastando, porque não vai ter exército suficiente para poder manter esse território, e vai cada vez mais usar do expediente, né, de ter soldados estrangeiros, e isso é claro que vai fazer com que esses exércitos não sejam tão confiáveis, né, a Napoleão. A terceira coisa que o livro também coloca é nos 10 anos em que Napoleão teve à frente do Império Francês, ele não inovou em nada na questão bélica. Então, enquanto os outros países foram tendo algumas inovações tecnológicas, isso também favoreceu a queda de Napoleão. E depois, né, vai falar sobre a questão, primeiro, vai falar sobre a queda de Napoleão, a questão popular, que sempre foi muito forte, ele sempre teve um apelo muito grande com a população, e também sobre a questão da administração. Ele era um excelente administrador, ele era muito hábil com a questão administrativa. Tanto que ele deixou, o livro vai colocando que ele deixou vários legados, não só para a França, mas também para a Europa como um todo. E no final, a prisão dele, né, o exílio dele em Santa Helena, na ilha de Santa Helena, que ele ficou quase 6 anos preso, e como essa prisão, vejam só, né, essa prisão colaborou muito para o mito de Napoleão, porque a França demorou muito tempo para se reorganizar, e também os países que ganharam cobraram todas as despesas dessa guerra da França. E isso acabou sempre fomentando esse mito de Napoleão, se Napoleão voltasse, tanto que depois os parentes de Napoleão, né, vão ser colocados em alguns cargos dentro desse mito, né, dessa ideia de que Napoleão realmente foi um grande estadista, né? E também é importante salientar que para a América, Napoleão foi fundamental. Quando invade a Espanha e Portugal, a família real portuguesa vem para o Brasil, e isso vai fomentar então a independência não só do Brasil, mas como todos os países da América Latina, de língua espanhola, e assim também como os próprios Estados Unidos, né, onde a França vai ser uma das primeiras a reconhecer os Estados Unidos como nação, justamente para desagravo da Inglaterra. Então, se você
né, quiser, é uma excelente leitura, apesar de ser um livro técnico, ele é bastante fluido. E para você que gosta então da figura de Napoleão e gosta também dessa questão de entender os porquês, né, esse livro é realmente excelente. Então, se você gostou, muito obrigado, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado.